Eu também desejo expressar minhas boas-vindas àqueles recém-chamados em suas novas designações nesta conferência, e minhas congratulações àqueles desobrigados honrosamente de seus chamados. O trabalho prossegue. Amamos a cada um de vocês. Irmão Faust, eu gosto de ler descrições de pessoas que faleceram. Alguns deles dizem, foi pescar, foi caçar. E um deles saiu para fazer ensino familiar. Tenho certeza que eles irão fazer o serviço familiar lá da mesma maneira que fazem aqui, simplesmente de uma maneira mais perfeita. Meus irmãos, sinto-me honrado pelo privilégio de falar com vocês nesta noite. Que alegria ver este magnífico centro de conferências lotado com jovens e adultos que possuem o sacerdócio de Deus. Lembrando que existem congregações semelhantes reunidas em todo o mundo, sinto que pesa sobre mim uma grande responsabilidade. Oro para que a inspiração do Senhor guie meus pensamentos e inspire minhas palavras. O presidente Joseph F. Smith fez a seguinte declaração sobre o sacerdócio. Ele disse, o santo sacerdócio é a autoridade de Deus, delegou ao homem, pelo qual ele pode proferir a vontade de Deus. É sagrado e precisa ser considerado sagrado pelas pessoas. Deve ser honrado e respeitado por todos aqueles que o possuem. O juramento e convênio do sacerdócio diz respeito a todos nós. Para os que possuem o sacerdócio de Melquisedeque, é uma declaração da exigência de que desejamos ser fiéis e obedientes às leis de Deus e que magnifiquemos os chamados que recebemos. Para aqueles que possuem o sacerdócio arônico, é uma declaração referente a futuros deveres e responsabilidades, para que se preparem aqui e agora. O presidente Marion G. Romney, antigo membro da primeira presidência, disse, todo portador do sacerdócio de Melquisedeque deve prestar diligente e solene atenção a tudo que implica esse juramento e convênio que recebeu. Deixar de cumprir as obrigações por ele impostas resultará seguramente em desapontamentos, tristeza e sofrimento. O presidente Spencer W. Kimball acrescentou, o convênio do sacerdócio é quebrado ao se transgredir os mandamentos, mas também pela omissão no cumprimento de seus deveres. Consequentemente, para quebrar este convênio, basta simplesmente a pessoa não fazer nada. Um famoso ministro observou, os homens trabalham arduamente por dinheiro. Os homens trabalham ainda mais arduamente para outros homens, mas os homens trabalham mais arduamente do que tudo quando estão dedicados a uma causa. O dever nunca é cumprido dignamente até que o seja por alguém que alegremente faria mais se pudesse. O cumprimento do dever proporciona felicidade e paz. O poeta escreveu, dormi e sonhei que a vida era felicidade. Acordei e vi que a vida era um dever. Agi e então descobri que o dever era felicidade. O chamado aos dever pode ser serenamente quando nós, que possuímos o sacerdócio, atendemos às designações que recebemos. O presidente George Albert Smith, um líder muito modesto, mas bastante eficaz, declarou, é seu dever, em primeiro lugar, saber que o Senhor deseja e então, pelo poder e força do seu santo sacerdócio, magnificar de tal maneira o seu chamado na presença de seus companheiros, de modo que as pessoas sintam alegria em segui-lo. O que significa magnificar um chamado no sacerdócio? Significa edificá-lo com dignidade e importância, torná-lo honroso e digno de louvor aos olhos de todos os homens, ampliá-lo e fortalecê-lo,
deixar que a luz do céu brilhe por meio dele para ser visto por todos os homens. E como uma pessoa magnifica um chamado? Simplesmente cumprindo o serviço a ele relacionado. Um elder magnifica o chamado na sua ordenação como elder, aprendendo seus deveres de elder, e então cumprindo esses deveres. Tal como no caso do elder, o mesmo se dá com o diácono, mestre, sacerdote, bispo e todo aquele que possui um ofício no sacerdócio. O poeta e escritor Robert Louis Stevenson lembrou-nos: sei o que é satisfação, porque fiz um bom trabalho. Irmãos, lembremo-nos do conselho do rei Benjamim: quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Estendamos a mão para resgatar aqueles que precisam de nossa ajuda e erguê-los para um caminho mais elevado e melhor. Concentremos nossos pensamentos nas necessidades dos portadores do sacerdócio e suas respectivas esposas e filhos, que se afastaram da senda da atividade na igreja. Ouçamos as mensagens não proferidas do coração dessas pessoas. Vocês devem conhecer esses versos. Ensinai-me, ajudai-me, as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com Ele habitar. O trabalho de reativação não é uma tarefa para o ocioso ou o sonhador. Os filhos crescem, os pais ficam idosos e o tempo não espera por ninguém. Não deixem para depois, ao ouvir um sussurro do Espírito. Haja imediatamente e o Senhor abrirá um caminho. Frequentemente, será exigida a virtude celestial da paciência. Quando eu era um bispo, senti certo dia que deveria ligar para um homem cuja esposa estava ativa, bem como seus filhos. Mas aquele homem não estava ativa. É um dia quente de verão, quando bati na porta da casa de Harold G. Gashler. Eu consegui ver o irmão Gashler sentado na sua cadeira, lendo o jornal. Quem é? Perguntou ele, sem erguer a cabeça. Seu bispo, respondi. Vim conhecê-lo e convidá-lo a frequentar nossas reuniões com sua família. Não, estou muito ocupado, foi a resposta desinteressada. Ele nem sequer ergueu a cabeça. Agradeci por sua atenção e fui embora. A família Gallagher mudou-se para a Califórnia pouco depois. Os anos se passaram. Então, como um membro do Coro dos 12, eu estava trabalhando em meu escritório, quando certo dia minha secretária me ligou dizendo: um certo irmão Gallagher, que morou em sua ala, está aqui na minha sala e quer conversar com você. Respondi: pergunte se o nome dele é Harold G. Gallagher, que morou com sua família no Whistling Place, na esquina da West Temple com a Quinta Sul. Ela disse: é ele mesmo. Pedi-lhe que o deixasse entrar. Tivemos uma agradável conversa sobre a família dele. Ele então me disse: vim para desculpar-me por não ter levantado da cadeira e o convidado para entrar naquele dia quente de verão há muitos anos. Durante a conversa, perguntei se ele estava ativo na igreja. Com um sorriso, ele respondeu: sou o segundo conselheiro do bispado de minha ala. Seu convite para que eu fosse à igreja e a minha resposta negativa me perseguiram a tal ponto que decidi fazer algo a respeito. Harold e eu nos encontramos diversas vezes antes de seu falecimento. A família Gallagher e seus filhos tiveram muitos chamados na igreja. Um dos seus netos serviu missão. Um dos seus netos serviu missão. O presidente Stephen L. Richards, que serviu como conselheiro do presidente David McKay, declarou: o sacerdócio, de modo geral, é definido simplesmente como o poder de Deus delegado ao homem. Disse ainda: essa definição, a meu ver, está correta. Mas para fins práticos, gosto de definir o sacerdócio em termos de serviço. E frequentemente o chamo de o plano perfeito
de serviço. É um instrumento de serviço. E o homem que deixa de usá-lo está prestes a perdê-lo. Porque nos foi ordenado claramente na revelação que aquele que o negligencia não será considerado digno de permanecer. Em janeiro passado, tive o privilégio de testemunhar um grande ato de serviço na vida de uma mulher que morava na minha ala quando servi como bispo, há muitos anos. Seu nome é Adele. E ela e suas duas filhas adultas, uma das quais é deficiente física, moraram por muitos anos na região de Rose Park, no Vale de Lago Salgado. Adele, que é viúva, tem muitas dificuldades financeiras e sua vida sempre foi difícil. Foi perguntado a ela quem gostaria de vir para ver a minha casa ser remodelada. E ela disse, o meu bispo. O meu esposo faleceu. O homem veio a mim e disse, bispo, eu tenho $90. Eu posso comprar um rifle ou comprar comida. Eu decidi ir caçar e a minha esposa está esperando o neném. Se por um acaso a minha esposa começar a ir para o hospital, por favor, pode acompanhá-la. Eu disse, claro que faremos isso. E ele saiu. Eu o vi 4 ou 5 dias depois e perguntei, você caçou o seu viadinho? E eu disse, nunca vi um. Como é que está o meu menino? Isso que você chama substituindo um pai. Ele faleceu, mas Adele, como eu mencionei, por muitos anos tem sido viúva. Ela tem dificuldades financeiras e sua vida sempre foi difícil. Recebi um telefonema de um participante do projeto Gingerbread House, convidando-me à entrega da casa de Adele, que tinha sido reformada por um período de apenas 3 dias e noites, por muitas pessoas bondosas e generosas, que trabalhavam voluntariamente com os materiais doados por diversas empresas locais. Enquanto a reforma da casa estava em andamento, Adele e suas 2 filhas ficaram hospedadas em uma cidade em alguns quilômetros de distância, onde foram muito bem cuidadas. Eu estava presente quando a limusine que trazia Adele e suas filhas chegou ao local. O grupo que estiver esperando por ela incluía não apenas amigos e parentes, mas também muitos profissionais que tinham trabalhado noite e dia no projeto. Era óbvio que estavam satisfeitos com o resultado de seu trabalho e ansiosos por ver a reação de Adele e suas filhas. As mulheres saíram do carro com as vendas nos olhos. Que momento emocionante foi quando as vendas foram removidas. E Adele e suas filhas olharam em volta e viram sua nova casa. Elas ficaram absolutamente atordoadas com o magnífico projeto que tinha sido realizado, incluindo a reforma da fachada, uma ampliação da casa, um novo telhado. Por fora, a casa parecia nova e imaculada, e elas não puderam conter as lágrimas. Acompanhei Adele e os outros quando entraram na casa e ficaram admirados com o que tinha sido realizado para embelezar e melhorar o local. As paredes tinham sido pintadas, os pisos tinham sido trocados, havia novos móveis, novas cortinas e novos tapetes. Os armários da cozinha tinham sido substituídos. Havia uma pia nova e torneiras novas. Toda a casa tinha sido completamente reformada. Cada sala estava imaculada e bela. Adele e as filhas ficaram literalmente deslumbradas. Contudo, igualmente tocante e emocionante foi a expressão do rosto daqueles que tinham trabalhado arduamente para reformar a casa. Lágrimas rolavam-lhes pelos rostos ao testemunharem a alegria que tinha proporcionado para Adele e as suas filhas.
Não apenas o fardo de uma viúva tinha sido aliviado, mas muitas outras vidas tinham sido tocadas neste processo. Todos haviam se tornado melhores pessoas por terem participado naquele trabalho. O presidente Harold B. Lee, um dos grandes professores da igreja, deu-nos este conselho de fácil compreensão a respeito do sacerdócio. Ele disse, sabe, quando você se torna portador do sacerdócio, você se torna um agente do Senhor. Você deve pensar em seu chamado como se estivesse a serviço do Senhor. Alguns de vocês podem ser tímidos por natureza ou considerem-se inadequados para aceitar um chamado. Lembrem-se de que essa obra não é apenas sua ou minha, é a obra do Senhor. E quando estamos a serviço do Senhor, irmãos, todos nós temos o direito para receber a ajuda dele. Lembre-se de que o Senhor molda as costas para que seja capaz de receber a carga que nelas serão colocadas. Embora numa sala de aula possa parecer intimidadora, às vezes algumas das aulas ficam mais eficazes, acontecem fora da capela ou da sala de aula. Lembro-me de uma certa primavera, há alguns anos, os membros de minha ala e da minha ala vizinha, portadores do sacerdócio arônico, ansiavam pela atividade ao ar livre em comemoração da restauração do sacerdócio arônico. Naquela ocasião, em particular, viajamos de ônibus uns 150 quilômetros para o norte, até o cemitério de Clarkson, Utah. Ali, naquele ambiente tranquilo e belo, reunimos os jovens ao redor da sepultura de Martin Harris, uma das 3 testemunhas do livro de Mormon. Ao nos colocarmos em volta da bela lápide de granito que se encontra sobre a sepultura, o elder Glenn L. Rudd, que na época era bispo da outra ala, contou a história da vida de Martin Harris e leu no livro de Mormon o testemunho dele e de Oliver Cowdery e também de David Whitmer. Os jovens ouviram atentamente, dando-se conta de que estavam junto à sepultura de alguém que tinha visto um anjo e realmente contemplado as placas com seus próprios olhos. Eles tocaram reverentemente na lápide de pedra que marcava a sepultura e ponderaram as palavras que ouviram e os sentimentos que tiveram. Depois caminhamos uma pequena distância até a sepultura de um pioneiro. Na lápide estava o nome John P. Malberg e o verso: "Um vazio ficou no nosso coração. Uma voz que amávamos se calou. Esta nunca mais será preenchida, porque uma luz em nosso lar se apagou." Conversamos com os rapazes sobre sacrifício e dedicação à verdade. Dever, honra, serviço e amor foram ensinados junto àquela sepultura. Em minha memória, posso ver os meninos pegando um lenço para limpar as lágrimas. Ainda ouço os soluços que testemunhavam que o coração deles foi tocado e eles assumiram compromissos. Creio que cada jovem decidiu ser, na realidade, um pioneiro, alguém que vai adiante, mostrando o caminho para que os outros o sigam. Levamos então o grupo para um parque local e fizemos um fabuloso piquenique. Antes de voltarmos para casa, paramos no terreno do belo templo de Logan. Era um dia quente. Convidei os meninos a deitarem-se na grama e contemplarem o céu azul, marcado por nuvens brancas e onduladas que passavam rapidamente ao sabor de uma brisa constante. Admiramos a beleza daquele magnífico templo pioneiro. Conversamos sobre ordenanças sagradas e convênios eternos. Lições foram aprendidas, corações foram tocados, convênios e promessas se tornaram mais do que simples palavras. O desejo de ser digno de entrar no templo se fixou no coração daqueles jovens. Os pensamentos voltaram-se para o Mestre. Sua presença foi sentida. Seu bondoso convite, "Vinde após mim", foi ouvido e sentido de alguma forma. Para todos que aceitarem com disposição o sagrado chamado ao servir, foi dada essa promessa: "Eu, Senhor, sou misericordioso e benigno,
para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será a sua recompensa e eterna a sua glória. Eu gosto das palavras que vêm de um hino. É uma grande história. É um teatro muito bonito que fala sobre a guerra civil. E lá tem uma declaração que aplica a vocês e aplica também a mim. O pai, pronto para salvar o seu filho, declarou: se nós não tentarmos, então não iremos fazer. E se nós não fizermos, então por que estamos aqui? Minha oração sincera é que todos nós possamos nos qualificar para essa divina promessa do Senhor. Eu oro que Ele irá nos ajudar, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.